Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu te dizer aí o que Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele nos ensina. Quando o escritor aos Hebreus, ele escreve esta carta, é para levar o ensino de Cristo, mostrando a superioridade de Cristo, advertindo os irmãos judeus sobre o compromisso da vida com Deus dentro da doutrina, dentro do conhecimento, dentro da direção do Evangelho. O que ele nos trouxe, aonde foi manifestado a vontade de Deus, trazendo ao homem o meio de salvação pelo Evangelho. O escritor aos Hebreus, ele vai fazer uma comparação do que era pedido lá na velha aliança, na lei, para os judeus viver e mostrar que tudo aquilo que a lei pedia, Cristo agora é o superior a tudo aquilo. E tudo aquilo era sombra de Cristo, aonde ele veio e estabeleceu um novo concerto, onde o velho já não tem mais lugar. Está entendendo? O velho concerto já não tem mais lugar. Aonde o novo estabeleceu, o velho já está para acabar. Foi o que aconteceu. O novo foi estabelecido. Logo agora, o homem, para ter a vida com Deus, em Deus, alcançando o perdão de Deus, não é mais dentro dos cerimoniais, dos rituais, que era pedido, era obrigação, era ordenança legal na lei. Como, por exemplo, sacrifício, holocausto, expiação do pecado pelo animal. O sacerdote aqui cumpria essa função de fazer a expiação pelo povo, aonde o sacerdote era o intermédio do povo para Deus. O povo não poderia ir direto a Deus, tinha que se dirigir ao sacerdote, e o sacerdote que fazia a expiação do povo para com Deus. Isso tudo na velha aliança, todo o ritual, o templo, os objetos do tabernáculo, a arca da aliança, os sacerdotes, os sacrifícios, tudo isso apontava para Cristo. Cristo cumpriu tudo isso. Tudo isso era a figura de Cristo. Não precisa mais eu ir a templo. Aonde eu encontro Deus agora é em Cristo. Não preciso mais de sacerdote. Cristo é o sacerdote, o que faz intermédio entre Deus e os homens. É o mediador do homem para com Deus. Não precisamos mais de nenhum sacrifício ritual, como era pedido na velha aliança, para a expiação do pecado. Cristo é o sacrifício perfeito. A vida dele, ele mesmo tomou o lugar do pecador, do cordeiro que era morto pelo pecador. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício enviado pelo próprio Deus para nos justificar. Não precisamos mais de sacrifício de animais ou de nenhum ritual religioso. Não precisamos de nenhum local para encontrar a Deus, porque tudo tinha que ser feito no templo. Tudo tinha que ser realizado no templo. A vida com Deus, a busca de Deus tinha que ser no templo. Hoje não precisa mais de templo. O templo hoje não é mais uma estrutura de alvenaria, um local geográfico. O templo hoje, onde Deus habita em nós, por Cristo, somos feitos templo e morada de Deus, o Pai, onde nós temos que ter esse conhecimento. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai levando esse conhecimento para os irmãos, para os hebreus, os judeus, para que os judeus não ficassem mais presos nos rituais da lei, que não tinha mais nenhuma validade, nos cerimoniais da lei, nas obrigações e nos cumprimentos da lei, como se fosse meio de chegar a Deus, porque a lei não levava ninguém a Deus. A lei não justificava nem aperfeiçoava nada, nem ninguém. O escritor aos Hebreus vai dizer isso, que a lei coisa nenhuma aperfeiçoou. Tudo foi perfeito e tudo está aperfeiçoado, tudo vai ser justificado, todos vão ser recebidos por Deus
através de Cristo, não de nenhum outro meio, ritual, cerimônia, lugar ou devoção. É em Cristo. Então o escritor aos Hebreus vai explicar isso aos irmãos, os judeus, os hebreus. Você está entendendo? É muito importante você ler a carta aos Hebreus e entender qual objetivo foi escrita, para quem, o que é que está instruindo, advertindo, qual a finalidade. Serve para a gente? Serve. Para que serve para a gente? Para a gente não viver preso dentro de ritual que os homens botam. Para a gente não viver preso dentro de regra, ordenança, obrigações que os homens botam como se fosse no período da lei. Serve para a gente? Serve. Para a gente compreender que não precisamos de templo, de lugar, de casa, como se fosse de Deus. O escritor aos Hebreus, interessante, no capítulo 3, versículo 6, o escritor aos Hebreus vai dizer que casa de Deus somos nós. Em canto nenhum, os apóstolos ensinaram a ninguém a estar na casa de Deus, igreja, estrutura de alvenaria, como hoje é ensinado. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele não está ensinando a ninguém a não deixar de estar dentro de igreja. O escritor aos Hebreus não se refere ali à igreja, à instituição religiosa, local de alvenaria, como hoje é pregado, como hoje muitos pastores levam essa informação dentro desse conceito para o povo, onde o povo hoje é manipulado dentro dessa mentira e preso dentro desse sacrifício, nesse local chamado igreja, onde diz que é a casa de Deus. Não é. Esse ensino é maldito, é heresia, é anticristo. Esse ensino de que igreja é casa de Deus, que o povo tem que estar ali servindo, oferecendo seus rituais, sua adoração, seu sacrifício, é maldito. O escritor aos Hebreus 10, 25, ele não vai citar ali aquele texto referindo-se à igreja. Se você analisar o contexto, ler com cuidado, com atenção, não ficar preso na interpretação dos homens que falsificam, deturpam a verdade do Evangelho, em causa de ganho, propositalmente, para manipular e continuar levando você a ser negócio dele, presa dele, submisso dentro do sistema religioso. Se você analisar com cuidado, com atenção, Hebreus 10, 25, ver o contexto anterior, você vai ver que não se refere à igreja, à instituição, à casa de Deus. Quando o escritor aos Hebreus diz assim: não deixai vossas congregações, como é costume de muitos, ele está dizendo, sabe o que ali? Ele não está dizendo, aliás, que não se deve deixar de estar na igreja. Olha, não deixe de vir para a igreja, não. Não deixe de estar na igreja, não. Ele não fala de um local. O texto ali não está se referindo a um local, igreja, instituição, casa de alvenaria. O texto ali fala da reunião dos santos. Não deixem de se reunirem. Congregar ali é no sentido de se reunirem. Não é no sentido de um local, estrutura, recinto, igreja, casa de alvenaria. Quando o escritor aos Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixai vossas congregações, ele se refere à reunião que os irmãos tinham. Entre eles, se reúnam, não deixe de se reunir. O contexto ali fala disso. Por quê? Ele vai dizer: para que sejam um ao outro estimulado, exortado, sabendo que está perto aquele dia, se congreguem, se reúnam, para que estejam estimulando, se edificando com a palavra, onde um incentiva o outro, exorta o outro, chama o outro para a promessa, orienta o outro a permanecer firme, não desanimar diante das dificuldades, onde um estimula o outro para olhar para a promessa, aguardando esse momento. É isso que vocês têm que fazer. O texto ali não se refere a um sistema religioso centralizado em uma sede local onde dizem que é casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja, os discípulos, no período de Cristo apostólico, no período a igreja apostólica, os irmãos, eles não
tinham suas vidas devotas dentro de um local, dentro de um ministério, submisso a uma ordenança, a um conjunto de regras, de mandamentos estabelecidos pelo homem, aonde nesse sistema o homem é a cabeça, o homem é o maioral, o homem é a autoridade sobre os demais. A Igreja de Cristo não tem maior nem menor, não tem quem governe sobre eles, porque a Igreja de Cristo é governada pelo próprio Cristo. Nós, como igreja, devemos estar sob a autoridade de Cristo. Nós devemos congregar para estar submisso à autoridade de Cristo, pela palavra dele, que é ministrada, ensinada por qualquer um dos irmãos que seja levantado com a vocação. E o irmão que está ministrando a palavra, que tem a vocação, ele é responsável para ministrar, não para ser o maioral no meio dos irmãos. Ele não é maior do que os demais. Ele não é mais cheio de Deus do que os demais. Ele não é o mais cheio do poder do que os demais. Ele não é autoridade sobre os irmãos. A autoridade para a igreja é o próprio Cristo, pela sua palavra. Aonde a igreja, que somos nós, pessoas, devemos estar submisso, reverente, guardando e jurando fidelidade à doutrina de Cristo, a palavra dele, o ensinamento dele. A quem nós devemos estar submisso, quem está sobre a autoridade, a palavra de Cristo, que é o próprio Cristo, é quem tem a autoridade sobre nós. Quem está com a autoridade sobre a igreja é Cristo, com a sua palavra, pela sua palavra. Não é o que prega a palavra. Quem prega a palavra não é maior do que quem ouve. Está entendendo isso? Aí hoje, nesse sistema igreja, onde os pastores falsificam a palavra, criando essa ideia de casa de Deus, que o povo tem que estar ali submisso, obediente, reverente, jurando fidelidade à doutrina dessa igreja, esse sistema religioso, onde o homem é o maioral, onde o homem é o soberano, onde o homem governa sobre os demais, onde o homem está sobre a igreja, os demais irmãos. Esse sistema é maldito. Esse sistema não é o sistema que Cristo colocou para a sua igreja. Esse sistema não foi Cristo que estabeleceu. Esse sistema, o homem que colocou. Porque nós, como igreja, devemos congregar. Congregar, seja um irmão, 2, 3, 4, congreguem-se. Os irmãos ali, não é o local, não é a exclusividade do local igreja. É ali que você tem que congregar, mistificando o local. Não, porque ali Deus opera, Deus dá a bênção, você adora a Deus, você busca a Deus. Olha, eles colocam a salvação como mérito de estar nesse lugar. Se você não estiver na igreja, você não é salvo. Se você não estiver na igreja, instituição, local de alvenaria, você não é de Deus. Olha o que eles fazem a ponto de negar a Cristo. Colocando o povo com a visão, centralizando sua vida de devoção, não a Cristo, mas à igreja. O local, a instituição onde o homem está dominando sobre o povo, onde o homem está com autoridade sobre o povo, onde o povo está submisso ao homem dentro desse sistema igreja, como se fosse devoto e praticante fazendo a vontade de Deus. É aí onde entra o erro, é aí onde entra a questão maldita que nos tira da verdade do Evangelho. Os cristãos têm que se congregar para a edificação da fé, onde nessa congregação, a reunião dos crentes em Cristo, não tem maior nem menor, não tem nenhum soberano entre nós que seja o maioral, não tem nenhum que domine sobre os demais, não tem negócio de pastor presidente, não tem negócio de é mais cheio da unção, não tem negócio de ungido, ele é o escolhido, ele é o poderoso, não. Nós nos congregamos entre si, todos nós somos membros. Aquele que está entre nós, não sobre nós, aquele que está entre nós, que tem o dom, a vocação para expor a palavra, ele não é maior, ele é apenas uma pessoa que tem mais responsabilidade, mas ele também é membro, como todos nós, como os demais são membros. Então, o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, esse texto não tem nenhuma base, nenhum princípio que possa usar ele para dar
informação mentirosa de que você não pode deixar de ir para a igreja, pegando esse texto para tentar justificar isso. Não deixe a sua igreja, vá para a igreja, esteja na igreja. O texto não fala nesse sentido, amém, irmãos? Então que Deus abençoe vocês, que vocês busquem mais conhecer a verdade, para que sejam libertos. Foi nesse sentido que Jesus falou, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do engano que os homens estão levando para o povo viver e ser escravizado, preso, numa vida de devoção, como se fosse a Deus em vão. Seja livre dos enganos pregados pelos homens, inspirados por Satanás. Conheça a verdade. Só há libertação com o conhecimento da verdade que liberta. Cristo, a sua palavra, o Evangelho. Amém? Deus abençoe a todos. Evangelista Wellington Ramos, um irmão entre os demais. Sou membro como vocês. O que eu tenho é apenas uma vocação, mais responsabilidade de usar o dom que Deus me deu para a edificação do corpo, onde estamos eu, você e todos nós submissos sobre a autoridade, não é do líder, é de Cristo, pela palavra dele, que como vocação o homem recebeu para entre a congregação ministrar, nós temos que estar recebendo, praticando, ouvindo e guardando a palavra de Cristo. Mas infelizmente muitos líderes, pastores, não estão mais compromissados com a palavra de Cristo. Já prevaricaram e não perseveram mais na doutrina de Cristo. Já não estão mais a serviço do reino de Deus. Já não estão mais fazendo discípulo para Cristo, nem ensinando o povo sobre Cristo. Estão fazendo discípulos para suas igrejas e ensinando o povo seus preceitos, para que o povo esteja lá servindo, submisso e compromissado com o reino do homem, mantendo o funcionamento para que o lucro continue sendo levado para eles. É isso que eu digo a vocês. Saiam dos enganos. Não seja um negócio de homem. Conheçam a verdade e sejam libertos. Quer aprender mais? Quer ter mais esclarecimento da palavra de Deus? Me visita aí no meu canal no YouTube, lá no Kawaii, aqui no Face. Sempre vídeos de instruções, levando para vocês a verdade que liberta. O esclarecimento da palavra de Deus, que é lâmpada e luz para iluminar o nosso entendimento. Amém?